Queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós temos domingo após domingo estudado a respeito deste Evangelho, destes textos que foram escritos para falar a respeito da pessoa e do ministério de Jesus. Eu vou pedir para você abrir, a princípio, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o tema o resgate, a respeito do sacrifício de Jesus em nosso favor, o sacrifício de Jesus em favor de todos os pecadores. Marcos, capítulo 8, eu quero ler apenas alguns versículos do capítulo 8, depois do capítulo 9, e a gente vai ter mais tempo de reflexão e meditação hoje no capítulo de número 10, tá bom? Então, capítulo de número 8, verso 31 e 32. Vai dizer assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, ele começa no capítulo número 8 a falar a respeito da sua morte. Esse tema, esse assunto já começa a ser abordado por Jesus. Ele começa a dar sinais aos seus discípulos de que ele iria morrer, de que ele teria de morrer. E aqui nesses versículos 31 e 32, ele fala a respeito do seu sofrimento, da sua morte. E ele, nesse primeiro momento, ele fala que ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Ele fala sobre a sua morte e ele diz que um grupo que estará à frente seria um grupo religioso, seria os anciãos, os sacerdotes, os escribas. Quando a gente vai para o capítulo 9, no versículo de número 30 e 31, Jesus, mais uma vez, fala com os discípulos a respeito da sua morte. 9, 30 e 31, ele vai dizer assim, e tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Jesus fala de novo da sua morte. Aqui ele usa uma expressão dizendo, olha, o Filho do Homem, falando a respeito dele como Senhor, como aquele que governa, ele fala, será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Ele fala de uma maneira geral. Naquele primeiro momento, ele especifica alguns grupos. Neste segundo momento, Jesus fala de uma maneira mais ampla, dizendo que ele seria assassinado, que ele morreria. Quando nós falamos a respeito da morte de Jesus, nós falamos de um tema muito importante para a fé cristã. Não tem como falar de fé cristã sem falar da morte. Nós só estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, sendo fortalecidos e edificados pelo Espírito, por causa da morte, obviamente também por causa da ressurreição, mas não haveria ressurreição se não houvesse morte. Jesus precisou morrer, e o tema hoje é um tema muito conhecido para nós, porque vai abordar a necessidade da morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. O resgate só foi possível através da morte. O perdão só foi manifesto através do sacrifício vicário de Jesus. E foi algo assim muito inexplicável para a sociedade naquele tempo, porque religiões sempre teve religiões. Se você for estudar história, você vai ver que no Oriente Próximo sempre houve muitas religiões no entorno da nação. Só que geralmente
num conceito religioso, no conceito das religiões, eles estavam sim habituados com a ideia de que para aplacar a ira de Deus, ou de um Deus, vou usar de maneira geral, porque estamos falando das diferentes religiões, para se aplacar a ira de um Deus era necessário um sacrifício humano. Por isso que quando você assiste um filme, ou você vai ler algo que vai tratar de religiões e etc. A minha bateria não acabou a bateria do microfone, viu? Então, quando a gente vai ler, nós vemos muito isto presente na literatura, a necessidade de sacrificar o filho, sacrificar a filha, sacrificar pessoas. A gente vê isso muito na literatura, né? A gente vê isso muito acontecendo. Então, isso era muito habitual para o pessoal antigamente. Mas o que não era comum é o próprio Deus pagar em favor do pecado e do erro do ser humano. Essa diferenciação vai estar presente só no Evangelho de Jesus Cristo. Porque alguém sacrificar para aplacar a ira dos deuses era comum, mas o próprio Deus se fazer carne, se fazer homem, para pagar o preço pelo pecado da humanidade, só no cristianismo. Então, quando Jesus começa a falar da sua morte, ele começa a tocar num assunto muito importante, ao mesmo tempo que gera uma compreensão, ou uma incompreensão, na verdade, por parte dos discípulos. Porque Jesus fala que vai morrer, mas parece que eles não entendem, né? Parece que demora para que eles compreendam aquilo. E no capítulo 10, a partir do verso 32, nós vamos ver Jesus falando novamente sobre o assunto. Marcos 10, a partir do verso 32. Eu vou lendo alguns versos, a gente vai conversando, porque a gente vai ler grande parte do capítulo 32, do capítulo 10 agora. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aqui nesses versos, Jesus, ele conversando com os discípulos, ele vai além de tão somente dizer que será morto, mas ele fala de todo o processo de julgamento pelo qual ele vai passar. Ele começa a revelar aos discípulos o que haveria de acontecer com ele. E mais uma vez aqui no versículo 33 ele fala que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele volta a falar de um grupo específico. Ele volta a citar os escribas em relação à sua crucificação e aos sacerdotes. E logo em seguida também, ele diz que não só virão dessa liderança dos judeus, mas também os próprios gentios, ou seja, os 2 grupos, judeus e gentios, o condená-lo-ão, né? Ele será condenado. A condenação de Jesus. Por que que Jesus precisou se entregar na cruz do Calvário? Por que a necessidade da morte de Jesus? Não seria muito mais fácil Deus ter resetado tudo? É uma coisa, ó, vocês estão dando muito trabalho, vamos resetar, vamos começar de novo. Aperta um botão lá, né? Se ele criou tudo do nada, recomeça. Não tem hora que ele tem vontade de começar do zero? Podia começar tudo do zero, dar resetada, né? Vamos começar de novo, né? Não poderia, né? Não seria mais compreensível para você, para mim, né? Por que é necessária a morte, o sacrifício, a entrega de Jesus na cruz do Calvário? Uma das coisas que o cristianismo ensina e que a gente vê no Evangelho de Jesus, na palavra de Deus, é a importância do amor substitutivo,
o amor substitutivo, a ideia do perdão, ele não pode ser vivenciado, se de fato não houver uma dedicação de alguém em nosso favor. O perdão não é algo que se reseta, certo? Você não pode, assim, não, tá bom, vamos fingir que nada aconteceu e vida que segue. Não, perdão, é necessário você sofrer o dano para poder prosseguir. E o sacrifício substitutivo de Jesus é exatamente isto, é continuidade, mas através de uma penalidade paga por um terceiro, por alguém que não é aquele que cometeu a falha. E é isso que Jesus fez através da sua morte. Ou seja, ele pagou o preço de um pecado que ele não cometeu. O pecado que eu cometi, ele pagou o preço, foi substitutivo. E Deus mostrou a nós o que é esse amor, esse resgate, através do sacrifício substitutivo de Jesus. Para a gente poder tentar refletir um pouco mais nisso que é tão comum para nós, comum que eu digo assim, não tem como falar numa igreja evangélica, numa igreja cristã, e não falar do sacrifício de Jesus, do sacrifício substitutivo de Jesus. A gente conhece isso decora e salteado, não é não? A gente passa, quem nasceu na igreja aqui desde a infância, ouve falar sobre isso, né? Pelo menos deveria, né? Não tem como você ir na igreja e não ouvir do sacrifício de Jesus, né? Se a gente cresceu na igreja e ouviu pouco, tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que ouvir. Mas o que é o sacrifício substitutivo? Pensa o seguinte: tem pessoas com as quais você convive que são pessoas fáceis de conviver, não tem? Tem gente que é mais fácil, ela pode ter um dia ou outro mais dificilzinho assim, mas tem pessoa que é mais fácil, não é não? Pessoa educada, pessoa sabe se postar, ela tem limites, né? Ela não é invasiva, ela sabe, ela tem um bom trato. Tem gente que é assim, ela chega na tua casa, na hora que ela chega, ela aperta a campainha, te chama, te espera, até você atender, você convida para entrar, ela pede licença, ela fala, licença, estou entrando e tal, ela senta, você serve um cafezinho para ela toma um cafezinho, agradece, você fala alguma coisa, ela te escuta, quando ela não concorda com você, ela sabe discordar de uma maneira educada, respeitosa, entendendo a tua opinião e se posicionando, certo? Não tem gente que é fácil de conviver assim, ou pelo menos menos difícil? Agora tem gente que é difícil de conviver, certo? São poucos, mas tem. O que é, Priscila? Só lá em Minas, lá em Minas tem uns difíceis, viu? Lá em Minas é complicado. Tem gente que para você conviver é difícil. A pessoa já chega chegando. Você nem falou algo com ela, ela já está discordando, já está agredindo. Tem pessoas que são agressivas. Ela não discorda de você, ela ataca você. É diferente, né? Porque discordância é uma coisa que pode acontecer, agora a pessoa te ataca, ela te ofende, ela te provoca. Pessoas difíceis. Agora, quando nós pensamos no sacrifício substitutivo de Jesus, Jesus se entregou por pessoas difíceis. Esse é o amor substitutivo. É Jesus se entregando por pessoas que agem total e completamente diferente daquilo que se espera da pessoa. Um amor substitutivo, esse é o resgate, porque quando você convive com uma pessoa difícil, para você demonstrar amor por ela, para você ajudá-la, para ela passar por um processo de transformação, para ela ter mudanças comportamentais, para ela ter mudanças de atitude, para ela enxergar o mundo de uma maneira diferente, você precisa sofrer junto, certo? Se você pegar uma criança educadinha, que teve uma boa formação, que teve amor dos pais, que se sentiu aceita, acolhida, e você levar essa criança para morar com você, porque ela ficou órfã, e aí ela precisa de adoção, você levar uma criança que teve tudo isso, você conviver com ela, apesar da dor, do rompimento, da perda do pai e da mãe,
essa criança estar junto com você é uma coisa. Agora, você pegar uma criança que não teve referência, que sofreu abuso, que foi violentada, e você trouxer ela para conviver com você, é outro relacionamento. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, a dificuldade que aquela pessoa está enfrentando, para que ela possa ser transformada, você tem que sofrer junto. Não é só ela que sofre. Quando alguém que enfrenta muitos problemas entra na sua vida, você sofre junto para participar do processo de transformação. Isso é um amor substitutivo. Isso é você se pôr no lugar, porque o que a gente faz? A pessoa é difícil, a gente se afasta. Não é assim? Aquela pessoa não dá para conviver. Nossa, aquele lá, pelo amor de Deus, eu estou fora. Imagina se Jesus fizesse com a gente. O Alex, estou fora. Mas o que Jesus fez? Jesus veio e entregou a sua vida em nosso favor. Isso é amor substitutivo, isso é sacrifício substitutivo, isso é se dar em favor do outro. Portanto, quando Jesus se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou, enviou o seu Santo Espírito, foi para que nós pudéssemos participar dessa convivência com Ele num processo de transformação. E esse processo de transformação não é fácil. Alguém quer falar algo até aí? Eu tentei colocar um exemplo para a gente poder pensar bem nesse sacrifício substitutivo. Porque a gente às vezes pensa no ser humano já totalmente formado, né? Vai ter que usar esse microfone aqui. Acho que está sem bateria, viu? Você vai pegar a bateria? Duas questões, né? No meu tempo, quando a gente estava reunido conversando, chegava um chato discordando, a gente chamava desmancha a roda, né? Já todo mundo saía e largava o cara sozinho lá, né? Essa é uma questão. E a outra questão que eu sempre gosto de citar como exemplo, né, dessa questão da morte de Cristo, é fazer as coisas de uma maneira que não se quebrem as regras, as leis, né? É mais ou menos como o dono de um grande banco, um banqueiro, né, que tem alguém que foi lá, emprestou dinheiro, né, fez uma dívida grande lá, e ele, querendo ser bondoso, amoroso, né, ele pede para o filho ir lá, se sacrificar e pagar aquela dívida, né, mesmo o devedor não merecendo. É um exemplo bem clássico aí para a gente compreender essa questão do amor e da justiça de Deus. Muito obrigado. O amor substitutivo, o sacrifício substitutivo, esse amor abnegado de alguém que se entrega total, completamente. No capítulo 10 ainda, lá no versículo 45, a gente já vai voltar para os anteriores, mas lá Jesus diz assim, 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Deus se faz carne, se entrega no lugar da humanidade, a dar a sua vida em resgate por muitos. Essa ideia por muitos, em lugar de, em vez de, em substituição a alguém. Jesus veio para servir. E aqui eu reforço esse conceito da fé cristã, do que Jesus nos mostrou através da sua encarnação e da sua vida, que é algo totalmente diferente do que qualquer outro ensino que você verá. Só o microfone, por causa de quem acompanha pela internet, às vezes não ouve, fica silêncio. Pastor, pensando nesse versículo aí, como que a gente pode entender que a palavra não diz em resgate de todos, mas é escrito em resgate de muitos? Como que a gente pode entender? Certo. Aí na ideia, quando fala a respeito do resgate por muitos, é porque de fato tem pessoas que são alcançadas pelo Evangelho da Graça e pessoas que não são alcançadas, que não têm a sua conversão, né? Então assim, o sacrifício de Jesus
ele alcança aqueles que de fato são transformados pelo Evangelho, né? Por isso que a gente entra na ideia da salvação eterna e da perdição eterna, né? Então, o resgate é em favor de muitos, porque lamentavelmente nem todos são salvos, né? Por isso que é por muitos. Jesus deu a sua vida em resgate por nós, sacrifício substitutivo. Agora, olha só, Jesus acabou de falar que ele vai morrer, que a sua vida vai ser entregue, que a sua vida vai ser levada. Ele termina isso no versículo 34. Quando chega no versículo 35, olha o que acontece. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus acabou de dizer que vai morrer, e os discípulos estão preocupados com status, aonde vai sentar, com poder. Ei, tem que amar muito mesmo, né? Eu vou morrer, gente. Ô, Jesus. Mas é o seguinte, lembra que quando o senhor reinar, eu quero ser o primeiro-ministro, viu? Eu quero ser líder do gabinete lá, viu? Eu quero ser. Jesus acabou de falar da sua morte e os discípulos estão preocupados com status, com poder, estão preocupados com posição. Aqui Jesus vai ensiná-los de que entre eles não é assim. Lembra desse versículo que está na sequência? Entre vós não será assim. Olha só a continuidade, versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está ensinando os seus discípulos a vencer este anseio do coração humano de sempre fazer algo pensando em si mesmo, esse amor egoísta, essa busca pela satisfação pessoal, pela busca do poder, da autorrealização. Isso é tão forte, principalmente na cultura pós-moderna, né? Apesar que eu não sei também, né? Na história a gente sempre vai ter, né, a busca da autorrealização, né? E a nossa história é assim, né? A nossa história, ela valoriza heróis, né? Não é assim, heróis. A gente sempre pensa no herói, a gente nunca olha para a sociedade como um todo, né? Para que uma figura, seja um general, seja um revolucionário, seja quem for, exerça um papel, sempre houve uma grande população dando apoio, sustento, pagando preço, né? Nunca é a história de um homem só, uma mulher só. Há todo um envolvimento coletivo, mas a gente sempre tem a tendência de procurar a realização de uma pessoa, de um indivíduo, ou, em outras palavras, o nosso mesmo, né? A gente sempre olha para o próprio umbigo, né? A gente sempre olha para aquilo que a gente precisa. E os discípulos aqui estão preocupados com isso. Jesus falando que vai morrer, os dois dizendo: não, olha, mas lembra da gente, a gente quer estar um à direita, o outro à esquerda, né? Que aqui eles estão se referindo a cargos de poder mesmo, porque logo em seguida, quando os outros ficam indignados, porque os outros ficam bravos, falam: não, olha os dois folgados,
tentando chegar na frente, pegar o lugar, né? Assim não, tem que ser justa essa distribuição de poder, não é que é também, né? Tem que ser por meritocracia. Eles já estão ali brigando entre eles pelo poder, né? E aí Jesus vem falar assim, olha, não, pode parar com essa conversa. No mundo é assim, no mundo há governadores, no mundo tem domínio, um exerce poder sobre o outro, um quer mandar no outro, um quer explorar o outro, mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês o maior é aquele que serve, é aquele que se sacrifica pelo outro. Jesus está falando do sacrifício substitutivo. Assim como eu me entrego por vocês para salvá-los, vocês precisam se entregar também uns pelos outros. Amar é fazer um sacrifício substitutivo. Amar é você abdicar de algo seu em favor do outro. Como eu coloquei no exemplo anterior, é fácil conviver com pessoas que são amáveis, dóceis. E é difícil conviver com pessoas às vezes feridas, machucadas, pessoas complicadas na nossa concepção. Mas amar é estar junto com essas pessoas também. Mas é difícil, por isso que é sacrifício substitutivo. Porque se fosse fácil, você não está fazendo nada, você está só se beneficiando, né? É difícil isso, né? Se a gente parar para pensar, é complicado, porque é uma tendência nossa, né? Quando a gente fala assim, não, fulano é muito difícil, a gente evita, não evita? A gente evita. Você vai fazer aquela visita com aquela pessoa difícil, fala, ai meu Deus do céu, deixa para a semana que vem. Vai protelando, né, Salvador? Oh, meu Deus do céu. Fulano fala, vou na tua casa. Oh, semana está corrido. Quero ver se o pastor falar, vou na tua casa. Você fala, não, pastor, semana não dá, viu? A gente vai protelando, por quê? Porque a gente às vezes não quer abrir mão de coisas nossas, a gente não quer abnegação. E Jesus está mostrando que é preciso isso. E não pode ser uma tentativa de abrir mão de algo de maneira egoísta, porque às vezes as pessoas podem fazer isso, né? De que forma? Tem pessoas que gostam de servir, que entendem a importância do serviço, que abrem mão de muitas coisas para servir os outros, mas elas fazem às vezes isso para se sentir bem consigo mesmas, ou para serem elogiadas, para serem queridas. Tem pessoas que precisam fazer algo em favor do outro para ser aceita. Às vezes sofreu algumas lutas, alguns traumas, ela precisa fazer aquilo para que ela se sinta bem. Isso não é um amor abnegado, isso é um amor egoísta, ou seja, eu faço pelo outro, não porque eu quero de fato ajudar o outro, mas porque eu quero me sentir bem comigo mesmo. É uma tentativa de lavar a minha própria consciência. E não é isso que o Evangelho de Jesus Cristo ensina. O amor abnegado é algo que você faz pelo outro, mas pelo outro mesmo, independente se isso vai lhe trazer qualquer bem em troca, porque senão você está fazendo de novo em favor de si mesmo, né? Aí eu vou fazer, mas eu vou fazer porque é para o fulano, porque se fosse para o outro eu não fazia. Você já vai escolhendo algumas coisas nesse amor abnegado, ou ao invés de ter amor abnegado, você vai procurando satisfazer o seu próprio interesse, né? E Jesus está ensinando aqui os seus discípulos da entrega total, de servir um ao outro. Priscila, deixa eu levar o microfone para você aí, onde está? Ah, está pertinho aí. Pastor, eu acredito que Jesus nessa hora, ele também, assim, no fundo ele quer dizer assim, confie no seu Pai que está no céu. Indiferente, assim, não é fácil às vezes a gente lidar com certas pessoas, às vezes a gente é injustiçado, as pessoas, né? Mas assim, confia no seu Pai que está no céu. Ele é justo, mas ninguém é justo. Então, assim, a justiça vista do olho humano, às vezes é muito diferente da justiça vista pelo olho de Deus, né? Então, eu acredito que nessa parte Jesus quer dizer assim, confia no seu Pai. Faça a sua parte, confia no seu Pai. Não se preocupe com você nem com o próximo. Confia no seu Pai. Ele é o único justo e Ele é o único que vai saber te dar o que é seu na hora certa. Entendeu? Entendi. Tá certo. O conceito de justiça para a gente ele é muito difícil, né? Até mesmo porque o conceito de justiça, ele tende a pender para o lado egoísta, né? Uhum. Ah, não é justo. Não é justo porque está sendo feito com você. E se fosse feito com o outro, seria justo? É isso Tem aí. muito essa questão também, né? Tem. Porque a justiça, na nossa concepção humana, ela vai muito da nossa perspectiva do momento, né?
A gente, assim, opa, peraí, no que eu estou sendo prejudicado? Aí a gente pensa na justiça, né? Estamos sendo prejudicados nisso. E às vezes a gente não consegue enxergar no que a gente está prejudicando. É mais difícil para nós. Por mais que a gente tente, às vezes, procurar equilibrar os pontos, nós somos tendenciosos. Não tem jeito, a gente é tendencioso, né? Eu lembro de um livro que eu fui ler, acho que é do N. Cordeiro esse livro, só que eu não estou lembrado o nome. Eu lembro que tem o nome de Jesus na capa, mas eu não lembro o título todo do livro. Mas ele trabalha muito com esse conceito, que ele diz assim, que quando a gente comete algum erro, algum equívoco, alguma falha, ou algum pecado, nós temos a tendência de justificar pela intenção. Ou seja, eu fiz algo que prejudicou alguém, eu falo assim, olha, não, prejudicou, mas não foi essa a minha intenção. Eu fui fazer isso, isso e isso, e acabou resultando nisso. Ou seja, você se justifica, você se auto-justifica. Você vai falar, olha, não foi essa a intenção. Ou então, se alguém fez alguma coisa e você retribuiu ela na mesma moeda, e alguém vai reclamar, você fala, não, mas a pessoa fez primeiro. É assim? Não, eu estava quieto na minha, mas a pessoa veio, mexeu, fez isso, então eu fui lá e devolvi. Você já se justificou, ou seja, a atitude, né? Você, olha, a minha intenção foi essa. Mas quando é o outro que comete o erro, você já não consegue ter o mesmo peso da leitura do fato de maneira intencional. Você já não importa qual foi a intenção. O que importa é o fim, o mal causado. Certo? Não importa a intenção. Se a pessoa fez uma coisa que te prejudicou, e a pessoa chega, nossa, mas não foi minha intenção. Não importa a intenção, me prejudicou. Entendeu? Você já não consegue mais, você já não está no mesmo lugar para fazer a leitura do fato. Não adianta, você já está num lugar diferente. Nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade, né? O seu filho foi lá e bateu numa criança. Você fala assim, filho, você não pode bater. Papai e mamãe cansou de falar para você. Por que o amiguinho fez para você? Fez nada. Onde já se viu, você vai ficar de castigo, etc. Agora vai o filho do outro bater no teu. A perspectiva é diferente. Você fala, esse pai não faz nada, ele não sei o quê. A gente se põe em lugares diferentes. Esse amor abnegado, de se pôr no lugar do outro, de maneira substitutiva, é algo que é só pela graça de Deus em Cristo Jesus. Servir o outro mesmo, sem pensar em nada em troca, é só pela misericórdia de Deus, porque a gente sempre procura uma forma de receber uma retribuição, né? De ter um ganho. É difícil. Até mesmo porque quando você faz uma coisa para outra pessoa, às vezes a pessoa, depois de um tempo, né, retribui de uma maneira não muito gratificante. Aí você, como ser humano, às vezes fala assim, poxa, mas eu fiz de tudo, né, para aquela pessoa. Então, assim, eu acredito muito que nós, como seres humanos, somos muito, 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 muito falhos mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente leva para o coração mesmo. Porque a própria Bíblia já fala, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, a gente tem que pedir um renovo de coração todos os dias mesmo para o nosso Pai, porque é só pela misericórdia e graça dele mesmo. Porque, senão, estava tudo lascado. É verdade. Servir é muito importante. E o tanto que a gente precisa, né, de pessoas que sirvam. O tanto que nós precisamos servir, né? Já começa dentro de casa, né? Nos nossos relacionamentos familiares, se todos numa família vivessem com o conceito de servos uns dos outros, nós teríamos relacionamentos cada vez mais saudáveis. Mas já começa nos ambientes familiares uma busca pelo poder, uma busca pelo domínio, né? Já começa, né? Quem manda aqui sou eu. Não é assim? Sou eu que consigo trazer a provisão aqui para dentro. Já começa dentro dos relacionamentos familiares muitas brigas pelo poder, porque o poder, ele não está tão somente vinculado à questão de governo social, né, de república ou de monarquia, né, independente de qual seja a forma de governo, né. O poder, ele está nas nossas relações humanas. Duas pessoas se encontrarem no meio da rua, já se estabelece uma relação de poder. Por quê? Porque já exerce influência, já pode exercer controle, já pode se exercer domínio. Isso é poder.
E se a pessoa busca o poder, se ela busca o domínio, se ela busca a subjugação, subjugar o outro, já vai na contramão do Evangelho. E isso pode acontecer dentro do lar. Eu lembro de uma experiência que eu vivi no início do meu ministério pastoral. Eu comecei a pastorear muito novo, né? Eu fui licenciado com 23 anos de idade, a minha licenciatura. E fui ordenado pastor com 24. Né? Então comecei com 23. Pensa num jovem de 23 pastoreando a igreja aqui. Quem tem 23 anos assim? O Pedro Henrique, meu filho, tem 23 anos. Imagine o Pedro chegando aqui e falando assim: gente, eu sou pastor da igreja aqui, tá bom? Aí ele vai sentar com o Salvador, eu vou falar assim: Salvador, é o seguinte. Dona Ruth, então eu vou aceitar, Salvador. O Pedro chegar: Dona Ruth, é o seguinte, vamos sentar aqui, não. 23 anos começar a pastorear. E eu comecei no ministério pastoral com 23 anos, né? E foi numa congregação, num bairro lá na cidade de Machado. Eu comecei a fazer bastante visitar o pessoal, conhecer as famílias, etc., né? Caminhando. E entre essas famílias, nós tínhamos uma família de uma senhora que era casada pela segunda vez. O primeiro marido dela faleceu, e ela tinha 2 filhos do primeiro marido. E esse segundo marido, ele não era cristão, ele não ia à igreja, e ele tinha sérios problemas de alcoolismo, seríssimos. E essa mulher cresceu, os seus filhos cresceram junto com esse segundo esposo, né? E ela passou por toda aquela luta do sofrimento, do alcoolismo, e ele chegando em casa muito tarde, muito mal, de fazer coisas assim absurdas, tanto na forma de tratar ela, como tratar as crianças, e assim, sujeira, porque ele entrava dentro do guarda-roupa e fazia necessidade do guarda-roupa, que ele pensava que era o banheiro, era algo assim, algo fora de base, né? E a gente sempre tendo acompanhamento pastoral, orando, conversando, fazendo a visita para ela, conversando com ele sempre conversava comigo, de uma maneira muito educada, quando ele estava são, né? Sem ter feito uso da bebida e tal. E chegou um momento que essa mulher já chegou no limite dela, ela estressou. Ela falou: não quero mais, não aguento mais. Isso depois de muitos anos. E eu, como pastor, eu ia lá para conversar, né? Olha, tal, né? Aquele início, e conversando com ele, e falando para ele, olha, você vai perder tua família, ela vai separar, se você continuar desse jeito e tal, papá. Ele olhou para mim e falou assim: ela tem que me aguentar, porque na Bíblia diz que eu sou autoridade sobre ela. Eu sou o homem aqui, eu sou o marido, e a Bíblia diz isso. Ele, que nunca pisou na igreja, usou a própria Bíblia para defender toda ação de exploração, de maus tratos, de vício que ele estava tendo. Ele apelou pelo poder. Ele apelou pelo poder, nesse sentido de: não, sou eu que mando aqui. E ela tem que mandar. Ela tem que se submeter. Quando as pessoas vivem dominadas pelo poder, é exatamente isso que elas fazem. Aqui quem manda sou eu. Eu que tenho mais força. Sou eu que dou a última palavra, eu que tenho a ordem. Agora, quando nós aprendemos a importância do servir, de ser servos uns dos outros, quando a gente aprende que a autoridade no reino de Deus é servir uns aos outros, a gente vive de forma diferente. Contei um exemplo do relacionamento familiar, do que aconteceu. Mas isso acontece no ambiente profissional, um gerente que chega e diz para o funcionário: aqui quem manda sou eu, e você vai fazer desse jeito, e ponto final, e não quero saber. Isso acontece dentro das igrejas. Você pode ter líderes que são autoritários e que entendem que o cargo que ocupa é de poder e não é cargo de servo. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser o que for. Isso no sistema presbiteriano, né? Porque ainda você tem os sistemas episcopais, né? Que aí você tem a figura do bispo, do apóstolo, não sei nem os termos mais, se inventar mais um. Você se põe ali naquele lugar e a autoridade. Aqui quem manda sou eu. E esquece
do Evangelho de Jesus, que nos ensina através do sacrifício substitutivo que amar o outro é se pôr no lugar do outro e servi-lo. E que Deus possa nos ajudar para a gente se pôr no lugar do outro e a gente aprender a servir. E a gente vai travar uma luta constante contra o anseio pelo poder. Porque exercer poder é mais fácil, né? Não, é mais fácil. Dá menos trabalho. Você ocupa o lugar e fala assim, vai lá e faz. Por quê? Estou mandando. Quantos pais já não fez isso, né? Eu estou mandando. Não precisa nem gastar energia para explicar. Né? Não. Manda quem pode. Aí, ó, vocês é mais fácil. Mas entre vós não será assim. E palavra difícil de Jesus, entre vós não será assim. É difícil. Gente, nós vamos orar agradecendo a Deus. Eu queria encerrar dizendo que para nós é uma alegria e uma alegria eterna saber que Jesus pagou o preço do sacrifício substitutivo no nosso lugar, que Ele nos amou e nos ama, mesmo sendo homens e mulheres frágeis, falhos, às vezes difíceis. Deus nos ama e habita em nós por meio do seu Santo Espírito para nos moldar, nos transformar, nos fazer crescer. Isso é bênção para nós e alegria. E que nós possamos, através dessa consciência do sacrifício de Jesus em nosso favor, em nosso lugar, que nós possamos também buscar ter um coração de servo para com as pessoas à nossa volta, que nós possamos servir os irmãos da igreja, servir a comunidade, servir os colegas, servir as pessoas difíceis na nossa vida, no dia que estivermos no trabalho, na escola, onde for, que a gente possa servir as pessoas, sabendo que Deus, pela sua graça, cuida da gente. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus eterno, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pelo sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos fortalece, nos renova, nos ampara. E agora aqui nessa manhã nós queremos agradecer ao Senhor porque podemos parar para refletir e meditar sobre o que tem de fato ocupado o primeiro lugar no nosso coração, se é o Evangelho do Senhor ou se é a busca da nossa realização e satisfação pessoal. Nos ajuda, Pai, para que possamos de fato, ó Pai amado, servir o nosso irmão, servir o nosso próximo, servir as pessoas que estão ao nosso redor, sempre com um desejo abnegado, de abrir mão de fato de qualquer coisa e assim servir com amor. Venha ser sobre nós, ó Pai, e ajuda-nos a caminhar dessa forma como comunidade cristã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, ó Pai. Amém.